Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia de Deus Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Convido os irmãos para uma reflexão baseada na Palavra de Deus, em todos os textos que nós aqui acabamos de ler, mas especialmente citando o 1 Crônicas, capítulo 29, final do versículo 14. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todas. Que Deus abençoe essas palavras e a nossa reflexão neste momento. Amém. Prezados irmãos do Salvador Jesus, hoje nós queremos falar sobre economia. Economia, sim. Talvez vocês estejam cansados de ouvirem falar sobre economia. Passaram a semana acompanhando os noticiários e quando fala-se de economia, nós pensamos em salários, pensamos em inflação, ouvimos falar em produtividade. Economia nos lembra sempre a figura do ministro da Fazenda, lá na televisão, dando as explicações de por que os juros precisam aumentar, por que a economia tem os seus problemas. Mas é preciso que nós falemos hoje sobre economia. A palavra economia tem a sua raiz no grego, oikos e nomos. Oikos significa casa, lar, família. Nomos é lei, poder de administrar. Então, oikos, nomia, ou o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que é o oikonomos, é a pessoa responsável por administração, por direção, ofício, ordem, organização. Mas o sentido mais específico do oikonomos, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, ele tem o ofício de administrar a casa. E se hoje é dia de nós falarmos sobre economia, é porque todos nós que estamos reunidos aqui somos ministros da Fazenda. Sim. Nós somos ministros da economia de Deus. Porque o apóstolo Pedro diz assim: servir uns aos outros como bons, a palavra lá é despenseiros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou, se eu pegar o texto grego, servir uns aos outros como bons oikonomos, ou como bons ministros da economia de Deus. Muito bem. Então nós vamos cuidar de quê? Somos ministros da Fazenda para cuidar do quê? De dinheiro? Ou só de dinheiro? Ou só de 10% do dinheiro que nós temos? O que nós acabamos de ler em 1 Crônicas? Tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Quando nós ouvimos esse texto, tudo vem de ti, o que é tudo? Olha, tudo é aquilo que nós acabamos de confessar agora no credo apostólico. E aquilo que nós acabamos de confessar agora no credo apostólico, quando nós confessamos eu creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, Lutero no Catecismo, ele diz com palavras um pouco diferentes, ele diz assim: eu creio que Deus me criou, que Ele me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, razão em todos os sentidos. Além disso, Ele me dá vestes, calçados, comida, bebida, campos e todos os bens. E mais ainda, eu também creio que Jesus me remiu, a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e me salvou da morte, do poder do diabo, com o seu santo e precioso sangue e com a sua morte na cruz. E mais ainda, o tudo significa que eu creio que o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com os seus dons, me santificou, e Ele hoje continua me conservando na fé. Ufa!
E eu estou aqui agora. E eu sou agora o ministro da economia de Deus. A minha pasta, a pasta da economia, ela é pesada, ela é vasta. E eu me pergunto então, mas como é que eu vou cuidar de tudo isso? Ou eu vou cuidar especialmente de quê? Na minha função de ministro da economia de Deus. Nós podemos pensar em várias coisas. Vocês já ouviram isso muitas vezes, vamos apenas repetir. Como ministro da economia de Deus, eu preciso zelar pelo meu corpo e pela minha mente. Existem pessoas que dizem assim: o corpo é meu e eu faço dele aquilo que eu quiser, tanto fisicamente como moralmente. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, aquele que é nova criatura, tem consciência de que o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Aquele que está em Cristo tem a consciência e ele tem um sincero propósito de apresentar o seu corpo, juntamente com a sua mente, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês já ouviram? Para nós termos um corpo são, também é importante nós termos uma mente sã. E aí, vale a pena lembrar que a má mordomia, ela começa muitas vezes por uma mente corrompida, porque a mente influencia a administração do corpo, do tempo, dos talentos e dos bens. É preciso que nós cuidemos das más influências para a nossa mente, com determinadas leituras, vãs filosofias, conversas torpes. E então a palavra de Deus diz que o que deve ocupar a minha mente, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. A mente, especialmente, precisa ser alimentada com os propósitos da palavra de Deus. Mente sã, corpo sã. Eu sou um ministro responsável, ou eu sou um responsável ministro da economia de Deus, cuidando do corpo e da mente que Deus me deu. Eu também posso pensar a respeito do meu tempo. Deus me deu todo o tempo do mundo. Ele me deu 24 horas por dia. Ele me deu 168 horas por semana. Mas mesmo assim, para muitas pessoas, parece que Deus errou os cálculos. E aqueles que pensam que Deus errou os cálculos afirmam: eu não tenho tempo. Deus nos deu todo o tempo. Ele deu tempo para nós ocuparmos com o trabalho, com a família, com os estudos, com a alimentação e higiene, com o lazer. E a palavra de Deus desafia os ministros da economia de Deus a investirem também um tempo especial na edificação do reino de Deus. Alguém certa vez disse assim: a igreja luterana, ela cresceria muito mais a partir do momento que os seus membros aprendessem a usar mais tempo do que as meras 2 horas que eles passam sentados dominicalmente nos bancos da igreja. Para aqueles que estão dominicalmente sentados 2 horas nos bancos da igreja. O tempo, meus irmãos, ele não pode ser guardado. O tempo perdido não se recupera. O tempo é oportunidade, e especialmente o tempo é prioridade. Para aqueles que acham que Deus fez mal os cálculos e que 24 horas ao dia é pouco, vale lembrar que nós sempre vamos ter tempo para fazer as coisas que são importantes para nós. Para aquilo que é importante para mim,
eu sempre tenho tempo. Então, a palavra de Deus hoje está dizendo que eu sou um responsável ministro da economia de Deus, administrando bem o tempo de Deus, para o bem dele, para o bem do próximo. Eu posso pensar também a respeito dos meus dons e dos meus talentos. Podemos afirmar que já vai longe o tempo em que, na igreja luterana, por exemplo, os pastores eram as pessoas mais capacitadas para o trabalho da igreja. Hoje, e cada vez mais, graças a Deus, nós temos um número crescente de talentos, de dons dentro de nossas congregações. Médicos, dentistas, advogados, engenheiros, músicos, professores, pintores, escritores, artistas plásticos, cientistas, administradores, além daquelas pessoas que na sua simplicidade, talvez algumas quase analfabetas, fazem coisas ou são capazes de fazer coisas extraordinárias. São os dons naturais que Deus dá para cada um de nós. E além de nós usarmos esses dons que Deus nos dá, esses talentos em nossas respectivas funções, Deus também quer direcionar-nos a usar os nossos dons para a glória de Deus, para o serviço da sua igreja, para o bem de nós. Acrescentando a esses dons naturais, Ele nos enche de dons espirituais, que, segundo a Bíblia diz, visam um fim proveitoso para a edificação da igreja. Quanto mais nós utilizarmos os nossos dons, os talentos, mais serão desenvolvidos outros também. Quanto menos nós usarmos os nossos dons e talentos, mais nós vamos provocar a própria perda daqueles dons. Eu sou o responsável ministro da economia de Deus quando eu uso os meus dons para a glória de Deus, para o meu benefício, para o benefício do serviço do Senhor e do meu próximo. E não menos importante é nós também falarmos a respeito dos nossos bens. Há muita gente que diz assim: espera, bens, dinheiro, o dinheiro é meu, eu ganhei com o meu suor. Não é isso que nós lemos em Crônicas. Tudo vem de ti. Os bens são dádivas de Deus, todos vieram dele. E como ministro da economia, sempre quero aprender melhor a desempenhar a minha função, eu também preciso aprender a administrar os meus dons e não apenas gastá-los, consumi-los, devorá-los. Por isso, é preciso usar os bens de uma maneira responsável e equilibrada para o meu sustento, para o sustento da minha família, o bem-estar da minha família, para o sustento e bem-estar dos meus irmãos na fé, para o sustento e bem-estar do próximo necessitado. E se eu fizer a lista é grande e as oportunidades são imensas para onde Deus me chama a usar os meus bens de maneira responsável e equilibrada. Porém, tudo começa quando nós lemos em Provérbios: honra ao Senhor os teus bens e com as primícias da tua vida. O que são primícias? Primícias são as primeiras coisas, meus irmãos, e não as sobras. Sobra a gente dá para mendigo. As primeiras coisas servem para Deus. É como as primícias generosas que nós participamos da divulgação do Evangelho. Com quanto? 10%? 5%? 1%? 15%?
Nós lemos hoje em Coríntios: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu sou um ministro, um responsável ministro da economia de Deus, administrando os bens que Ele me dá, estabelecendo prioridades ou administrando-os conforme as prioridades e os propósitos de Deus. E o que eu faço com o Evangelho? Deus nos colocou nas nossas mãos o bem mais precioso, o Santo Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, pela qual eu conheci a Jesus, que mudou a minha vida e o meu coração. O que eu faço com isso? Eu compartilho, eu testemunho, eu digo para as pessoas o quanto eu sou amado por Deus, o quanto elas também são amadas em Jesus Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu sou um ministro, um responsável ministro da economia de Deus, quando eu reparo o Evangelho com as outras pessoas. Muito bem, meus irmãos, cuidar do corpo, da mente, do tempo, dos dons, dos bens. Talvez isso comece a se tornar aqui um discurso tanto pesado para nós. Então é preciso que a gente esclareça alguma coisa. Eu não faço isso por obrigação. Eu não faço isso como um dever moral. Eu faço isso porque coisas aconteceram na minha vida para eu fazer. Coisas aconteceram, ou mudanças aconteceram na minha vida, para que de repente eu esteja aí no posto de ministro da economia de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lutero certa vez escreveu: se alguém batesse na porta do meu coração e perguntasse: quem mora aqui? Eu responderia: Martinho Lutero uma vez vivia aqui, mas ele se mudou. E Jesus ocupou o seu lugar. Vocês conhecem a história daqueles cristãos da Macedônia, gente pobre, que reuniu esforços e que ajudou, diz a Bíblia, com alegria e com abundância os pobres da Judéia. Pobre ajudando pobre, quando deveria ser rico ajudando pobre. Não, pobre ajudando pobre. Você sabe qual é o segredo? Eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Porque Jesus já tinha dito: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Nós somos ministros da economia de Deus, bons ministros, responsáveis ministros, quando Jesus for o centro do nosso coração e for a prioridade das nossas vidas. Para concluir, só queria fazer aqui uma reflexão final. Ser um fiel ministro da economia de Deus é apenas uma questão pessoal? É uma questão minha e minha com Deus? Ou é uma questão minha com mais alguém? Por exemplo, como seria o Brasil se todas as pessoas pagassem impostos e não sonegassem? Como seria o Brasil se não houvesse corrupção? Como seria o Brasil se o governo usasse todo o dinheiro dos impostos para benefícios do povo e da população? Como seria o Brasil? Uma maravilha, não é verdade? Muito bem. Como seria o trabalho da igreja se todos abastecessem as suas mentes diariamente com a palavra de Deus? Como seria o trabalho do nosso
todos dedicassem mais tempo e mais dons ao serviço do Senhor. Como seria o trabalho de divulgação do Evangelho se todos os mordomos ou os ministros da economia de Deus gerissem bem os seus bens e dessem das primícias da sua renda para o trabalho do Senhor? Já imaginaram que igreja, que congregação, que trabalho extraordinário Deus poderia realizar? Então a pergunta que eu fiz, ser um bom responsável, ministro da economia de Deus, é uma questão simplesmente pessoal, minha com Deus? Não só. Eu também tenho responsabilidades e compromissos com os meus outros colegas, parceiros, ministros da economia de Deus. E é por isso que quanto melhor eu desempenho a minha função, também os meus parceiros, os meus irmãos na fé, estarão melhor equipados para juntos serem realizadas grandes coisas no trabalho do Senhor. Ser um fiel ministro da economia de Deus afeta ou tem a ver com a minha relação com Deus, mas não só, também na minha relação com o povo de Deus no trabalho da igreja. Nós já ouvimos demais que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós somos membros do corpo de Cristo, e sendo membros do corpo de Cristo, nós somos responsáveis uns pelos outros. O apóstolo Paulo diz: se um membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Eu só posso dizer que é um privilégio e que todos nós possamos dizer, é um privilégio nós fazermos parte do ministério de Jesus e sermos ministros da economia de Deus. É muita coisa que Ele coloca na nossa pasta para nós cuidarmos. São bênçãos demais. Tudo vem de ti e da tua mão todas. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. E atenção, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Amém. A paz de Deus que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações, as nossas mentes, em Cristo Jesus, a vida eterna. Amém.